Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal. Preciso te falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Rian Francisco, o atacante de 18 anos de idade, que arrebentou na Copa São Paulo Juniors de outro dia, fez o gol da vitória contra a Portuguesa no Clássico Paulista, tem sido alvo de sondagens. Quem garante é Fabiano, o mais antigo empresário do atleta e responsável por uma participação nos direitos econômicos do jogador. Fabiano disse o seguinte, abre aspas, tem tido muitas consultas. Tudo que chega a gente passa para o São Paulo. Mas o Rian já deixou bem claro que quer jogar no profissional do São Paulo. Sempre foi o grande desejo dele, fecha aspas. Rian, que tem só 18 anos de idade e na atual temporada soma 11 gols em 11 jogos, além de uma assistência. E olha que nessa conta há participações no time principal jogando pouquíssimos minutos. Contra a Lusa, por exemplo, ele esteve em campo por 8 minutos. Contra o Santos recentemente também jogou bem pouco, menos de 5 minutos. Números estratosféricos de alguém que tem enorme potencial. O Porto e o Ajax são os clubes que monitoram o Rian Francisco há mais tempo. Multa rescisória desse atleta é de 60 milhões de euros e o São Paulo tem 80% dos direitos econômicos. Antes de mudar de assunto, deixa eu só te trazer mais uma informação a respeito do tricolor. Lateral esquerdo, Patrick, deve ser emprestado pelo São Paulo. A ideia do tricolor é que ele ganhe um pouco mais de experiência fora do Morumbi, especialmente porque com Wendel e Enzo Dias ele dificilmente vai conseguir jogar. Agora é um jogo em casa. E aí a boa lembrança é o jogaço que fez contra o Corinthians. Teremos quarteto de novo, mas teremos mais novidades na zaga, né? Novidades não, voltas. Então, vamos lá. Sim, é o time principal do São Paulo, com o quarteto naquele esquema ainda de revezamento 2-por-1 do Zubeldia. A partir do jogo com o Bragantino, sábado, a coisa vai mudar um pouco. O São Paulo vai fazer 4 jogos numa semana. Mas esse jogo, aliás, para quem for ao Morumbi, ao contrário da minha pessoa, é bom ir, porque o próximo jogo do Morumbi, quiçá, só lá na penúltima rodada contra a Ponte Preta, porque vai ter show da Shakira e o São Paulo vai jogar em Brasília. Então o Morumbi vai ficar um bom tempo sem São Paulo, né? Nesse jogo do Morumbi, em tese é o time principal, com o quarteto. As dúvidas eram 2 jogadores, os argentinos lesionados, o Alan Franco, que não jogou contra o Santos, e o Enzo Dias, que saiu machucado. Faz falta, né? Foi o melhor jogador ano passado. O Enzo Dias treinou normalmente, foi só uma paulistinha. O Alan Franco fez um treino e meio, na verdade. Ele deve ser relacionado, mas não é garantia que ele comece jogando. Depende de como ele reagir. O São Paulo está tendo muito cuidado com o Alan Franco para não lesionar o jogador. Então ele quer jogar, participou do treino de terça, parte do treino de segunda. Ainda, digamos, é dúvida para esse jogo, mas tem boa chance de atuar. Bom, e o resto do time é o time do Santos, nas laterais. A gente vai falar sobre laterais já, tá? Igor Vinícius de um lado e Enzo do outro, que você acabou de falar que deve jogar. Então, beleza, tem... não, deveria pôr os Ferrarese, mas acho que não, vai ser o Igor Vinícius mesmo. Isso. Pablo Maia, Alisson, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri, o quarteto. Isso. E a dupla Arboleda e Alan Franco, ou Arboleda e Sabino, dependendo da recuperação. Bom, ótimo teste bom para o São Paulo. Outro jogo cascudo do São Paulo, né? Foram 3 jogos cascudos, Corinthians, Santos e agora esse do Mirassol. Na sequência, né? Na sequência. Depois vai ter 2 jogos relativamente mais simples, né? Então, mas antes dos 2... Entre Limeira e Velo. Mas antes dos jogos mais simples em Brasília, é Bragantino em Bragança. Ou seja, a tabelinha, ela reservou a sequência de times da Série A praticamente encavalados, né? Sim. Então essa é a situação do São Paulo nessa busca primeiro pela liderança da chave, depois por uma campanha a melhor possível, né? O Corinthians distanciando. 2 outros elementos rápidos do jogo. A arbitragem é do João Vitor Gobi, é um árbitro novo que eu não gosto. Muito nervoso. Já não gosta? Da federação. Não gosto do João Vitor Gobi. Os árbitros dos jogos do São Paulo não me agradaram nada até agora. Só o do clássico o Corinthians, que eu acho que é o Flávio de Souza, que é um dos principais árbitros. Não gosto do João Vitor Gobi. É o árbitro do jogo. E a expectativa aí, Tironi, nenhuma parcial de público divulgado com antecedência é de um público pequeno. Lamentavelmente, o São Paulo acho que também não se atentou a preços nesse início, né?
se bater a marca da estreia contra o Guarani, o que eu acho é que com um simples exercício de estratégia, você sempre tem pelo menos 30 mil pessoas no Morumbi. É bem provável que a gente não tenha 30 mil pessoas no Morumbi para São Paulo e Mirassol. Bom, e aí eu vou avisar mais uma vez. Putz, eu não vou poder ir no Morumbi e tal, não vai dar, é muito cedo, vou assistir. Vai assistir? Vai assistir no Wallplay, porque só vai passar no Wallplay. É exclusivo o jogo do Wallplay. Putz, e agora o que eu faço? Vai aparecer um QR Code aí na sua tela para você. Muito bem, Arnaldo, eu falei que a gente ia falar sobre laterais. Amanhã, né? Amanhã nessa quarta-feira vão jogar Igor Vinícius de um lado, Enzo Dias do outro. Porém, os outros chegaram. O Cedric foi apresentado e o Wendel desembarcou no Brasil. São os caras aí que, em tese, serão os titulares da posição. Aí eu te falo para você. Do lado esquerdo, como a galera tá gostando do Enzo Dias, tá tudo bem. O Wendel acabou de chegar, chegou ontem. Ainda falou que a perna para ficar leve, para ele poder jogar e não sei o quê, né? Aí no desembarque. Do outro lado, a história me parece um pouco diferente. É um contrato meio estranho, de 3 meses, do Cedric, que está treinando para ver se dá para jogar, se não dá. Mas a torcida está enlouquecida, porque a lateral direita tem sido um problema, pelo menos no olhar dos torcedores. Precisa de um jogador, que não pode ser o Igor Vinícius, sei lá. Não é isso? Não é por aí o cenário? Vamos lá. Primeiro pela lateral esquerda, que é mais fácil, como você disse, né? Agora o São Paulo tem 2 laterais esquerdos rodados, cascudos, experientes. O Enzo tem 29 anos, começou bem. O Wendel chegou, 31 anos, foi liberado antes pelo Porto, depois daquela negociação que o Júlio Casares classificou como necessária, né? Eximiu um pouco a responsabilidade dele e da direção como presidente, para variar, né? Colocando mais, não seria tão aproveitado pelo treinador, tal, aquela coisa toda que é mais ou menos o modus operandi, mas aí ele classifica a negociação do William e do Moreira, que proporcionaram a chegada antes do Wendel, como uma venda possível, oportuna e necessária, palavras de Júlio Casares, tá? Sobre o William Gomes, também empréstimo do Moreira. Lateral esquerdo, o Wendel, lembramos sempre disso, optou pelo São Paulo desde lá do início, disse não para 10 clubes do Brasil, firmou pré-contrato, fez questão de jogar no São Paulo, é amigo lá de base de infância do Alisson, vem babando, mas sempre com o objetivo de disputar a Copa do Mundo. Ele foi titular da Copa América, né, com o Dorival, depois perdeu espaço no Porto, perdeu espaço na seleção. Isso, para mim, dificulta um pouco a ideia que já está sendo discutida também de uma possibilidade de jogarem juntos, Enzo e o Wendel. O Wendel de ponta, o Wendel na segunda linha. Na segunda linha. Tem que combinar com o Wendel, né? Com esse plano de seu lateral. Tem que combinar com quem sai também, né? Isso. Eu estou falando uma opção tática que já é utilizada de vez em quando, com Ferreirinha sobretudo, mas ele poderia, já jogou assim, jogar na segunda linha. Mas, em princípio, é uma disputa entre os dois, né? Entre Enzo e o Wendel. E também por isso, né? O Enzo se negou a ficar fora de qualquer treino, tomou uma pancada. Não pode dar brecha agora o Enzo, né? Que o Wendel está chegando. Então o Enzo vai para o jogo, vai tentar jogar todas até o Wendel estar disponível. É possível que na excursão Brasília, o São Paulo vai jogar na segunda contra a Inter e quinta contra o Velo, o Wendel já esteja disponível para um revezamento aí, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, contra o Palmeiras, quem será o lateral esquerdo titular, Enzo ou Wendel. Na lateral direita é bem diferente, você falou bem. Primeiro que são jogadores disponíveis com características completamente diferentes, né? Então, lembro um pouco o ano passado, mas com alguns requintes. Ano passado era o Rafinha, muito experiente, meio terceiro zagueiro, Igor Vinícius, que continua, Moreira, ambidestro, tal, não sei o que lá. Na verdade, tinha os 3 e espremendo, quase sempre só tinha um disponível. Os outros 2 estavam machucados. Isso vai ser a temporada inteira, né? Com Rafinha, Igor e Moreira. Agora você só tem remanescente o Igor, que está sendo olhado por binóculo pela torcida do São Paulo. Como opções, o Ferrarese, que passou a atuar mais vezes na lateral e tem ido bem. Aí uma opção, por enquanto, imaginária, embora esteja treinando com os profissionais, o Mike da Copinha e agora o Cedric.
que é um especialista da posição. É como se o Cedric... Vamos lá fazer a analogia com o ano passado. É como se o Cedric fosse a reposição ao Rafinha e o Mike fosse a reposição ao Moreira, certo? Em termos de experiência e rodagem. Mas daí o São Paulo perde, para mim, nas duas reposições. O Cedric está 1 ano sem jogar, fez esse contrato de empréstimo de 3 meses. É diferente do Wendel, que vinha no Porto, em atividade, treinando com o grupo todo, mesmo na reserva. É diferente. Se o Wendel precisa das pernas, mais leves, o Cedric mais ainda, mas passa a ser uma opção nessa situação e do jeito que ele foi apresentado, né, Tironi, lá pelo presidente, com a camisa meia dúzia e tudo mais, é bem possível que ele esteja à disposição mais cedo do que a gente imagina, né? Mas é curioso, essa posição tem um titular, sim, é o Igor Vinícius, mas talvez seja o titular mais questionável do São Paulo no momento, né? Exatamente. Mais do que o Enzo. Né? Mais do que o Enzo, que chegou e a torcida gostou. É. Muito bem, então falamos sobre laterais. Eu quero falar mais uma vez que amanhã o São Paulo enfrenta o Mirassol e esse jogo exclusivo no Wallplay.